Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. É com prazer que retornamos ao nosso culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, aqui pelo nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe esses vídeos, porque temos a certeza vão abençoar muito pessoas e muitas vidas serão tocadas pelo poder de Deus. Boa noite, é bom chegar à sua casa. E na noite de hoje teremos a mensagem do Senhor, música, momentos de oração e com toda certeza Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Como está sendo a sua semana? O Senhor está no controle. Pode ser que dúvidas, dificuldades, lutas tenham se levantado, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. A maior bênção que o Senhor concede a todo aquele que nele crê é uma vida transformada. Não uma vida transformada parcialmente, mas uma vida transformada por inteiro. Uma nova vida na presença do Senhor. E é por isso que lemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Que bom saber que quando Jesus chega, Ele transforma. Ele abençoa, dá um novo rumo, uma nova direção para a vida. Ele faz surgir coisas novas, abençoadas e abençoadoras em nossa vida. Sua vida já está com o Senhor Jesus, você já entregou a sua vida, seu hoje, seu amanhã e a sua eternidade a Jesus. Esta é uma boa oportunidade, uma noite propícia para que você possa entregar a sua vida a Jesus e possa experimentar a vida nova, a transformação que só o Senhor Jesus pode dar. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, muito obrigado por essa noite. Continue conosco em tudo aquilo que vamos fazer. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, inspira o nosso coração pelos hinos e cânticos e que de uma forma toda especial, esta noite possa representar um momento de transformação, de mudança, de desafios novos, de novas oportunidades, de uma nova caminhada com o Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso, louvarei ao Senhor em todo tempo. Rei do meu louvor, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia. Tenho amigos, família, muitos irmãos, oh Jesus, meu amigo verdadeiro. Glória a ti, Jesus, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. E Ele será sempre, Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor Jesus, com alegria cantemos. Jesus Cristo será sempre minha canção. Na noite de hoje, queremos orar ao nosso Deus. Você com certeza tem os seus pedidos de oração, suas necessidades, você pode orar exatamente aí onde você se encontra, pedindo ao Senhor, colocando diante dele suas necessidades, com confiança e na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe de sua vida. Não importa se a questão é considerada impossível aos seus olhos ou aos olhos de outras pessoas, porque não há nada impossível para o Senhor. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe, que tome esta necessidade que está presente em sua vida, que Ele tome nas mãos, que Ele possa trazer a resposta, a solução, o caminho necessário, a porta que precisa ser aberta ou, quem sabe, a porta que Ele mesmo precisa abrir, fazendo essa porta aparecer, Ele mesmo, das mãos do Senhor, criando esse caminho pelo qual você irá passar. É por isso que vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele manifeste o seu poder e a sua graça em sua vida. Vamos orar também pelos nossos aniversariantes da semana, vamos orar também pelos nossos missionários aqui no Brasil e até os confins da terra. Vamos orar por nossa cidade, vamos orar para que Deus nos abençoe e nos conduza ao longo desta semana, nesta semana que inclusive teremos eleições municipais de norte a sul do Brasil, que o Senhor esteja conduzindo e abençoando. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, queremos colocar o nosso país em Tuas mãos. Estamos na semana
que antecede as eleições e pedimos, portanto, que o Senhor abençoe, que o Senhor conduza, que o Senhor permita que a tua vontade seja manifesta em cada cidade, em cada município. Que o Senhor possa estar dando assim essa autoridade dentro da tua vontade, do teu querer, elegendo o Senhor mesmo, prefeitos e vereadores que estejam dentro do propósito que o Senhor tem estabelecido para o nosso país. Pedimos, ó Deus amado, por nossa cidade em particular, e que o Senhor conduza tudo e faça a tua vontade prevalecer. Pedimos, ó Deus, pelos nossos missionários no Brasil e no mundo, que sejam alcançados pelo Senhor, guardados, abençoados e dirigidos por Ti. Que as vidas que estão sendo trabalhadas por esses missionários possam receber, ó Deus, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa esclarecer essas vidas a respeito da necessidade de uma volta para o Senhor e que estas vidas possam ser alcançadas assim pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, também pelos nossos aniversariantes, vidas preciosas, especiais, vidas pelas quais nós nesse momento oramos e intercedemos e pedimos que o Senhor dê a cada um novo ano de bênção sob a Tua direção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite neste momento o meu irmão e a minha irmã, essa pessoa que está nos acompanhando neste momento. Que o Senhor, neste momento, estenda a Tua mão, tocando nessa vida, recolhendo esta necessidade, essa súplica, que o Senhor possa trazer a libertação em nome do Senhor Jesus, que todas as cadeias do inimigo de nossas almas caiam e que esta vida seja totalmente liberta para a honra e glória do Teu santo nome. Da mesma maneira, ó Deus, que o Senhor possa repreender toda a enfermidade, trazendo cura, trazendo, ó Deus, saúde física, trazendo saúde espiritual, trazendo saúde emocional. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa alcançar com Tua graça, com a salvação de Cristo Jesus, as vidas que precisam ter um encontro com Jesus Cristo, que o Senhor possa salvar nessa noite, transformar, dando um novo nascimento em Cristo Jesus. Pai bondoso, que questões impossíveis sejam tomadas pelo Senhor. Porque são impossíveis para nós, mas não são impossíveis para o Senhor. Por isso, ó Deus, toma cada necessidade, cada preocupação e, ó Deus amado, traz a resposta e com isso que o Teu nome seja glorificado. Continue conosco ao longo dessa programação, falando aos nossos corações daqui a pouco por meio da mensagem. Pois nós oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por Ti o meu amor. Que o meu Deus excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil.
Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade. Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra. Com a participação da igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Entrevistas de Jesus, o Novo Nascimento. Entrevistas de Jesus, o Novo Nascimento. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Neste texto nós vamos encontrar uma entrevista de Jesus. Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos, e desse texto nós vamos extrair as verdades do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração.
Você conhece aquela expressão, com certeza, quando alguém, diante de um fato assim muito extraordinário, diz assim, determinada pessoa, fulano, nasceu de novo, não é isso? Quando a vida passou por um acidente do qual a pessoa sai, assim, ainda que não ilesa plenamente, mas ela revive praticamente. Aquele acidente era para a morte, mas a pessoa conseguiu sair dali viva, conseguiu uma nova oportunidade. Dizemos então, nasceu de novo. Ou quando diante de uma transformação muito forte na vida, as pessoas olham, veem a diferença da pessoa no antes e no depois, e elas dizem assim, fulano parece que nasceu de novo, né? Parece uma nova oportunidade. Essa expressão está presente no texto do capítulo 3 de João, nascer de novo, mas não no sentido de alguma coisa que tenha acontecido, um fato dramático, crítico, crucial na vida, mas uma necessidade que Nicodemos tinha, que você tem e eu também, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de experimentar um novo nascimento. E é exatamente sobre isso que o texto fala, e é isso que eu quero deixar do seu coração na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim a palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Amém. Novo nascimento. Entrevista de Jesus, o novo nascimento. O Senhor Jesus está recebendo Nicodemos. É um momento muito importante, crucial para o entendimento de todo o Evangelho. É neste capítulo que temos a expressão mais conhecida, uma das mais belas do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E é nesse contexto de novo nascimento, desse encontro de Jesus com Nicodemos, que nós extraímos ricas e preciosas verdades que eu quero deixar guardada no seu coração nessa noite. Primeiramente, quando olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele responde a uma pergunta que não foi feita. Ele responde a uma pergunta que não foi feita.
É interessante que Nicodemos era um homem, diz o texto, era uma autoridade. Ele era dos homens mais importantes em Israel, era integrante do Sinédrio Judaico. O Sinédrio Judaico era uma espécie de Supremo Tribunal Federal nosso hoje, era um ponto máximo da justiça e da religião judaica, reunia, portanto, homens que tinham assim, uma grande importância no contexto, no cenário de Israel, dos judeus. E Nicodemos era um dos mais importantes integrantes daquele lugar, daquele sinédrio, daquela instituição. Era uma autoridade não apenas dentro da instituição, mas era uma autoridade também diante do povo. As pessoas o viam e o reconheciam como uma grande autoridade. Ele chega até o Senhor Jesus à noite. O texto diz que ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Possivelmente, Nicodemos estava fugindo de alguma repercussão de seu encontro com o Senhor Jesus. João, nos versos anteriores, no capítulo anterior, no capítulo 2, ele dá conta de uma ida de Jesus ao templo. E chegando ao templo, Jesus percebe que ali as coisas não estavam indo bem. Pessoas estavam vendendo, cambistas sentados, havia uma venda de uma porção de coisas dentro do templo. As pessoas tinham transformado o lugar de culto num lugar de comércio. A fé tinha sido desviada e ali girava apenas o interesse, girava apenas a oportunidade de fazer negócios, de oferir lucros, enfim. E aquilo irrita profundamente o coração do Senhor e ele expulsa aqueles vendilhões de lá. Jesus tem uma atitude bem dura e bem severa, e isso mexe com as autoridades religiosas, mexe com as pessoas, isso cria uma certa dificuldade. Na sequência, Nicodemos vai a Jesus. Mas ele vai à noite, então há um posicionamento dos comentaristas de que Nicodemos teria ido à noite para evitar maiores repercussões, para que evitar ser visto conversando com Jesus, porque isso poderia causar algum tipo de dificuldade para a sua reputação, para o seu relacionamento com o Sinédrio, enfim, essa é uma possibilidade. Embora o texto não diga com clareza que ele foi por causa disso. Mas o fato é que ele foi à noite encontrar-se com o Senhor Jesus. E ele chega à presença de Jesus com uma certa reverência ou com uma certa formalidade, falando, olha, Rabi, sabemos que és mestre e tal. Ele não faz uma pergunta, ele não chega ao ponto da pergunta, mas Jesus vê o coração. Jesus conhece não apenas as palavras que estamos dizendo, mas ele conhece lá dentro, antes mesmo das palavras serem elaboradas, formuladas, o Senhor já conhece o nosso coração, e ele já conhecia o coração e a verdadeira dúvida do coração de Nicodemos. Então Jesus responde a pergunta que não foi feita, mas que estava lá no coração de Nicodemos. Jesus então diz assim: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor Jesus está falando de vida eterna, porque aqui ver o reino de Deus tem o sentido de vida eterna. Quando Jesus fala em ver o reino de Deus, e ele repete essa expressão em outros momentos aqui, ele está falando sobre ter a vida eterna, ver a vida eterna, em entrar na vida eterna. Jesus está dizendo, em verdade te digo que ninguém pode ter a vida eterna se não nascer de novo. É fundamental, é essencial nascer de novo. E aí surge a dúvida no coração de Nicodemos. Como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? É uma pergunta que demonstra uma incompreensão daquilo que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas espirituais, mas Nicodemos está retido, está guardado naquilo que é material. A sua religiosidade estava muito mais presa à vida material do que propriamente à vida espiritual e à sua relação com Deus. Jesus então passa a explicar a natureza desse novo nascimento e ele diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode ter a vida eterna.
Esse nascimento da água aponta, remete para o batismo. Não que o batismo salve, não é isso, mas o batismo expressa uma confissão da fé. Então o Senhor Jesus está dizendo que este novo nascimento ele é expresso pela confissão da nossa fé. O batismo apenas evidencia ou revela aquilo que já aconteceu. A fé em Cristo que é confessada no batismo. Então, quem não nasce da água, isto é, desta confissão de fé, da sua fé em Cristo Jesus e do Espírito, isto é, o Espírito Santo, que transforma, que promove a transformação plena no coração do ser humano. Portanto, o novo nascimento não é uma mudança de roupas, de hábitos dominicais, não é uma mudança cosmética ou superficial, mas é uma mudança radical e profunda, é uma nova vida que surge. Por isso, o apóstolo Paulo deixou claro em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o caráter do novo nascimento. É uma mudança de vida, uma mudança radical de vida, de direção da vida. Quando Jesus chega com o seu evangelho, ele muda a direção de nossa vida, porque ele muda a vida por inteiro. É um novo nascimento que vem, portanto, do céu. É uma ação de Deus sobre o homem. Não é uma decisão pura e simples do ser humano, mas é um nascimento que vem do céu, uma transformação, uma mudança que vem do céu. E esta mudança que é operada pelo Espírito Santo de Deus nos remete ou nos aponta de volta para o céu. Viemos do céu e a todo aquele que crê em Cristo tem como seu destino eterno também o céu. Mas é interessante que não basta ter conhecimentos humanos, é preciso ter o entendimento de Deus. Nicodemos, então, continua não entendendo e ele pergunta para Jesus: como é que é isso? Como é que pode isso acontecer? Como é que isso se dá? Isso é uma realidade por uma razão muito simples, querido, querida. A religião, de um modo geral, ela ensina aquilo que o ser humano precisa fazer para conquistar a vida eterna. Precisa fazer alguma coisa, cumprir alguma coisa, preencher alguma coisa, mas só que o Evangelho de Cristo Jesus aponta para aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Não aquilo que temos de fazer, mas aquilo que Jesus já fez em nosso lugar. Por isso que Nicodemos não consegue entender. Como é que eu posso nascer de novo? O que eu tenho de fazer para nascer de novo? Não. Nicodemos não tinha nada que fazer para nascer de novo, é obra do Espírito. Por isso Jesus repreende Nicodemos e todos os religiosos quando ele diz assim: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Há tantas pessoas que se dizem mestres de religião, mestres de coisas espirituais, mas na realidade não conseguem entender a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nascer de novo é nascer da água, isto é, da confissão de Cristo como Senhor e Salvador, e do Espírito, uma transformação operada unicamente pelo Senhor, pelo Salvador. E o Senhor Jesus então justifica essa afirmação quando ele diz assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus diz que, olha, Nicodemos, você não pode entender isso porque você não está indo àquele que tem as verdadeiras respostas. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Isto é, Ele mesmo. Para entendermos as verdades de Deus, para entendermos o Evangelho, nós precisamos ir a Jesus. Se continuarmos firmados em nossas próprias opiniões, pensamentos, posicionamentos, em nossas próprias ideias e visões, nunca conseguiremos entender o Evangelho de Jesus. É necessário entrar no Evangelho, é necessário ter Cristo, é necessário que o Espírito Santo guie a nossa mente para que possamos entender a simplicidade do Evangelho. Tem muita gente complicando o caminho de chegada até o Senhor. O caminho de chegada é o próprio Cristo, é ir ao Senhor, é ouvir dele a sua palavra, e a palavra dele é necessário nascer de novo. Um nascimento que se dá pela confissão de Cristo como Senhor e Salvador, um nascimento que é operado pelo Espírito Santo, que transforma a vida, que transforma completamente a vida e o coração.
E a partir daí, a partir do verso 14, nós vemos a grandiosidade do Evangelho sendo resumida pelo Senhor Jesus nos versos que se seguem. No verso 14, Jesus faz menção a Moisés, que levantou uma serpente de bronze no momento em que o povo judeu no deserto foi atingido por uma praga de serpentes que estavam picando os hebreus e os matando. Então eles clamam ao Senhor, foi fruto da rebeldia, e eles clamam ao Senhor, e Moisés é orientado, lá em Números, no capítulo 21, Moisés é orientado a levantar uma serpente de bronze que seria uma antevisão daquilo que Jesus faria. E é exatamente por isso que Jesus lembra deste episódio, porque assim como a serpente foi levantada aos olhos dos judeus, ele também seria levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Assim como nos dias de Moisés era fundamental a fé, agora também a fé é fundamental. Olhar para Cristo e crer nele como Senhor e Salvador. Esse é o ponto fundamental do Evangelho. Olhar para Cristo, crer em Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, tê-lo como o Senhor da vida, entendê-lo como aquele e unicamente aquele que pode nos levar à presença eterna de Deus. E então o Senhor passa a apresentar os valores essenciais do reino, da salvação, do Evangelho. No verso 16, nós vemos o envio de Jesus, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo, Deus providenciou a resposta, Deus providenciou o caminho que nos leva de volta à sua presença. No verso 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos a manifestação do Evangelho da Graça. Jesus não veio julgar e condenar, Jesus veio buscar e salvar, ele veio resgatar o ser humano, ele veio buscar o homem com o Evangelho da Graça. Nós vemos também no versos 8 a fé como elemento essencial, fundamental para que a obra de Cristo se torne realidade em nosso coração. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Mas essa fé, esse crer ou essa fé, não é qualquer fé. Não é uma fé meramente intelectual, não é uma fé meramente histórica, não se trata de uma fé ocasional, mas é a fé que deposita em Cristo toda a esperança, toda a convicção, toda a dependência para o hoje e para a eternidade, para a volta à presença do Senhor. É uma fé que transfere para Cristo toda a segurança da nossa vida hoje e para toda a eternidade. E então o Senhor Jesus termina o seu encontro, a sua entrevista com Nicodemos, dizendo que a luz veio ao mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus traz luz em meio às trevas e ele permite que todos possam, ao olhar para ele, identificá-lo como Senhor e Salvador e recebê-lo como Senhor e Salvador. Só que há um detalhe, o Senhor Jesus diz que os ímpios fogem da luz, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Aqueles que não amam a Deus fogem de Deus, preferem ficar nas sombras, preferem ficar nas trevas, preferem ficar às ocultas, porque sabem que as suas obras são más, porque sabem que as suas obras não coincidem com os valores de Deus, com os valores do Evangelho. No entanto, o Senhor Jesus disse: quem pratica a verdade, isto é, a justiça, a retidão, a santidade, vem para a luz. Vem para a presença do Senhor, a fim de que as suas obras se manifestem. Não tem receios, porque sabem que as suas obras são obras que agradam o coração de Deus, porquanto são feitas por um coração transformado plenamente pelo Espírito de Deus. É interessante que esse encontro é muito bonito. Ele tem muitas outras coisas mais que poderiam ser ditas deste encontro. Mas eu quero voltar lá ao início, na chegada de Nicodemos até Jesus.
Como disse no início, a maioria dos comentaristas defendem a ideia de que Nicodemos teria ido até a presença de Jesus à noite para não ser visto, para não encontrar repercussões, para que não tivesse depois que se justificar pelo fato de ter ido conversar com Jesus. Mas eu gosto de pensar numa outra possibilidade. Eu gosto de pensar na possibilidade de que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele não conseguiu esperar o dia seguinte. A urgência na resposta para o seu coração talvez fosse tão grande, talvez fosse tão intensa, a necessidade de saber como ele poderia ter a vida eterna, que ele não esperou o amanhecer do dia, foi à noite conversar com Jesus. Nicodemos tinha no seu coração a pergunta mais importante, mais urgente, mais necessária. A pergunta que ele tinha no coração era: como eu posso ter a vida eterna? E só Jesus tem essa resposta. Só Jesus tem a resposta certa, a resposta clara e definitiva para o nosso coração. É necessário nascer de novo. E nascer de novo implica em confessar Jesus como Salvador e Senhor e ser transformado plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, eu quero convidar você a experimentar este novo nascimento. Quero convidar você a abrir o seu coração, a entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Quero convidar você a confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e assim experimentar a transformação que só o Senhor Jesus pode dar por meio do seu Espírito. Caminhos novos, mente nova, atitudes novas, relacionamentos novos, tudo novo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor deseja que você nessa noite nasça de novo para uma nova e eterna vida na presença dele. Quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, neste momento, recebe esta vida em tuas mãos. Recebe este coração que está confessando neste momento Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Que pela presença e ação do Deus Santo Espírito, essa vida seja transformada, abençoada. Que esta vida, ó Deus, possa ter um novo rumo, um novo caminho. Que esta vida possa experimentar perdão e graça e que esta vida possa, a partir de agora, testemunhar da presença de Jesus em sua vida e em seu coração. Agradecemos ao Senhor Deus porque nos amou e enviou Jesus para que no nosso lugar experimentasse a cruz do Calvário e pudéssemos assim ter vida, vida nova, vida eterna pelo perdão e pela graça do Senhor. Continue falando aos nossos corações, abençoa-nos, ó Deus. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto dessa noite. Foi bom estar com você e eu tenho a certeza que foi edificante também para a sua vida. Então, compartilhe a mensagem, compartilhe este vídeo, dê o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe assim o canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Você tem um restante de semana na presença do Senhor. Domingo estaremos novamente juntos a partir das 10h30 da manhã. Então, nosso convite para que no próximo domingo você esteja conosco, participando deste momento de adoração ao nosso Deus. E à noite também, às 19 horas, estaremos juntos celebrando o nome do Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.